Se Ensinando Biologia de volta, trazendo mais uma aula aí para a galera. Continuando a série sobre funções inorgânicas, a gente vai ver bases. Já tem uma aula aí sobre ácidos. E aí eu pretendo terminar, não é, fazendo outras aulas sobre funções inorgânicas, contemplando os assuntos de sais e óxidos ainda, tá? Mas nessa aula a gente vai ver bases. Vamos lá. Bom, quem já assistiu a aula de ácidos já viu a explicação deste slide aqui. Então, se quiser, se preferir, pode avançar um pouco o vídeo aí. Para quem está começando a assistir a série sobre funções inorgânicas a partir deste vídeo, então preste atenção aqui nesses conceitos básicos. Ionização é o processo em que os íons positivos e negativos individuais são produzidos a partir de um composto molecular que é dissolvido em solução, ou seja, o composto molecular é uma substância formada por ligações covalentes. Então, compostos moleculares sofrem ionização quando dissolvidos em solução. Exemplos aqui, ou um exemplo, aliás, é o ácido clorídrico. Tá? O ácido clorídrico, HCl, quando dissolvido em água, libera H+, e o íon cloreto aqui. Já a dissociação iônica é o processo em que os íons positivos e negativos individuais são libertados a partir de um composto iônico que é dissolvido em solução. Ou seja, composto iônico, substâncias formadas por ligação iônica. Os compostos formados por ligação iônica sofrem dissociação iônica. Exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha, que dissolvido em solução libera o cátion sódio, Na+, e o ânion cloreto, Cl-. Tá ok? Então, compostos iônicos, ligações iônicas, sofrem dissociação iônica. Compostos moleculares, ligação covalente, sofre ionização. Bom, conceitos básicos ainda, vamos definir aqui bases segundo a definição de Arrhenius, tá ok? Uma base é uma substância que contém o ânion, hidroxila ou oxidrila, liberando, ou seja, sofre dissociação. Então, as bases são compostos de ligação iônica, tá? Em solução aquosa. Exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e o hidróxido de alumínio. Todos eles em água libera, né, a hidroxila aqui, ó. Todos eles liberando hidroxila, faz com que essas substâncias aqui sejam todas bases, tá ok? Bom, o hidróxido de amônio, tá, que só vai ser formado quando a amônia NH3 for dissolvida em água, tá? Aí vai haver a formação do hidróxido de amônio. Então, ele é uma base que só existe em meio aquoso e que sofre ionização. Ou seja, o hidróxido de amônio é a única base que é formada por ligações covalentes. Tá ok? Classificação das bases segundo Arrhenius. Quanto ao número de hidroxilas ionizáveis, podem ser monobases, dibases, tribases e tetrabases. Tá ok? É muito fácil reconhecer isso numa questão lá, porque a quantidade de hidroxilas presentes vai dizer se ela é monobase, dibase, etc. Os exemplos estão aqui. Para ser monobase, uma hidroxila, apenas uma hidroxila dissociada. Tá? Esse S aqui não existe. Não é? Enfim, exemplo. Hidróxido de sódio, só tem uma hidroxila aqui. Hidróxido de lítio e hidróxido de potássio. Na verdade, as monobases serão, então, né, aquelas bases dos elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, tá ok? Eles vão formar monobases. As dibases apresentam duas hidroxilas dissociadas. A exemplo, teremos os metais alcalinos terrosos, ou seja, da família 2A da tabela periódica. Aí aqui os exemplos seriam o hidróxido de cálcio. A gente pode ver que tem duas hidroxilas aqui, ó. Aí quando a gente colocar em água, a gente vai ter duas hidroxilas dissociadas, o que forma uma dibase. E o hidróxido de magnésio é a mesma coisa. Tribases, 3 hidroxilas dissociadas.
hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro. E as tetrabases, 4 hidroxilas dissociadas. Aí você tem o hidróxido de estanho e o hidróxido de chumbo aqui, tá ok? Bom, vamos continuar. Classificação das bases de arrênio quanto ao grau de dissociação, ou seja, se qual a força de uma base, né? O grau de dissociação vai dizer o quão forte é uma base, porque quanto mais dissociável ela for, mais forte ela é. Geralmente, o cálculo de grau de dissociação não é feito, tá? A gente, na verdade, calcula o grau de ionização quando a gente trabalha com ácidos. Ácidos é muito comum ter questões com o grau de ionização. Já o grau de dissociação é menos comum. O que a gente usa para saber se uma base é forte ou fraca e tudo mais, geralmente a gente vai usar uma regra que eu vou mostrar no slide a seguir. Mas eu vou explicar como seria o cálculo do grau de dissociação. Bom, está aqui um alfa, que significa grau de dissociação. Tá? No slide de ácidos, eu também falo que alfa significa grau de ionização, tanto faz. O que importa é que você distinga aí. Bom, para calcular o grau de dissociação aqui, você vai dividir o número de entidades dissociadas pelo número de entidades dissolvidas, tá? Então, você tem uma quantidade total que você coloca ali em água. Essa quantidade total é a entidades que foram dissolvidas ali. Mas as entidades que se dissociam, né, os íons que se separam ali, que são libertados, é menor do que a quantidade dissolvida. Então, exemplo. Digamos que a gente colocou 200 entidades num copo com água lá, tá? E aí, dessas 200 entidades dissolvidas, apenas 50 foram dissociadas. Então, quando a gente fizer a divisão 50, que são o número de entidades dissociadas, por 200, que é o número de entidades dissolvidas, vai dar 0,25. Aí eu multiplico por 100, né, para chegar à porcentagem. E aqui nesse caso, né, na nossa questão hipotética de qualquer substância aí básica, ela vai dar um valor de grau de dissociação igual a 25%. Pela tabela aqui, quando o alfa for maior do que 50%, configura uma base forte. Quando o alfa estiver entre 5% e 50%, configura uma base moderada. Aqui está fraca, vamos corrigir, moderada. Tá ok? E se for menor do que 5%, configura uma base fraca. Nesse caso, 25% está entre 5 e 50, seria uma base moderada. Bom, essa forma aqui, tá? Nas questões, é o que cai mais rotineiramente quanto à força de uma base, tá? Numa questão de prova. Isso aqui seria a forma mais pedida em questões, tá ok? Nos ácidos é muito comum utilizar o grau de ionização, mas aqui em bases, esse aqui seria o padrão mais comum, tá ok? Força de uma base. Bases fortes. Todas as bases de metais alcalinos, tá ok, gente? Então, você vai lá na tabela periódica, vai ver a primeira coluna. A primeira coluna são os metais alcalinos, chamada família 1A. Então, todas as bases, todas as hidroxilas que se casam com esses elementos aí vão formar bases fortes, tá ok? Bom, bases moderadas. Todas as bases de metais alcalinos terrosos. Primeiro, coloque isso na cabeça. Vocês vão olhar para a segunda coluna da tabela periódica, família 2A, e vão ver que todas as hidroxilas que se casarem com esses elementos vão formar bases moderadas. Tá ok? Vocês colocaram essa regra na cabeça? Pronto. Aí, quando vocês olharem para a tabela, vocês vão ver o magnésio. Ele é uma exceção. Então, o hidróxido de magnésio é a única base de metal alcalino terroso que vai formar uma base fraca. Não é uma base moderada. Tá ok? E aqui eu coloquei hidrácidos, né? Porque eu acabei copiando a aula de bases, mas vamos colocar aqui bases fracas. Bom, todas as bases restantes que não forem formadas por metais alcalinos,
que não forem formadas por metais alcalinos terrosos são bases fracas, incluindo, né, a exceção aqui, o hidróxido de magnésio. Então, hidróxido de magnésio e todas as outras bases restantes, que não são as de cima aí da regra de cima, são bases fracas. Simples, né? Bom, solubilidade de uma base, né? O quão ela é solúvel em água. Geralmente, né, o que a gente vai fazer? Bases fortes são muito solúveis. As bases moderadas e o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. Então, ó, todas aquelas bases moderadas, mais o hidróxido de magnésio, são pouco solúveis. Ou seja, todas as bases formadas por metais alcalinos terrosos, elementos da família 2A, todos eles são bases são bases pouco solúveis. Já as demais bases, tá, que não seguiam a regra desses dois aqui, são bases insolúveis, tá ok? Então, exemplo de bases muito solúveis, todas as bases de metais alcalinos, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio. Bases pouco solúveis, todas as bases de metais alcalinos terrosos são bases pouco solúveis, hidróxido de cálcio, de bário e de estrôncio. Eu não lembro se é esse elemento aí, gente, tá? Mas deve ser. Bom, bases insolúveis. As demais bases, né, são insolúveis. Então, bases que não são de metais alcalinos e bases que não são metais alcalinos terrosos são todas insolúveis. Nomenclatura. A nomenclatura de bases ela é bem mais fácil do que a nomenclatura de ácidos. Nesse caso, quando os elementos que formam a base formam apenas uma base, só existe aquela base com aquele elemento, então a nomenclatura é bem simples. A palavra hidróxido de mais o nome do elemento que acompanha a hidroxila. Então vamos lá. Aqui você tem o sódio, aqui você tem o cálcio, aqui você tem o alumínio. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. Muito simples, né? Bom, outra forma de nomear as bases, e nesse caso, se é a base, se eu tiver duas bases formadas pelo mesmo elemento. Então, eu vou ter um elemento que ele é capaz de formar duas bases diferentes. Como é que eu posso nomear? Tem duas formas. Uma delas é hidróxido de mais o nome do elemento seguido da quantidade de hidroxilas em algarismo romano. Então, vamos lá. Aqui você tem o elemento ferro acompanhado de duas hidroxilas e aqui o elemento ferro acompanhado de 3 hidroxilas. Nós temos duas bases formadas com o mesmo elemento. Bases diferentes formadas a partir de um mesmo elemento, que é o ferro. Então, nós temos a quantidade de hidroxilas aqui são 2 e aqui são 3. Então, como é que a gente faz? Hidróxido de o nome do elemento que é ferro, mais a quantidade de hidroxila que é 2. Hidróxido de ferro 2. Aqui a gente tem 3 hidroxilas, o elemento é ferro, hidróxido de ferro 3. Bem simples, não é? Bom, a outra forma, né, para o mesmo caso, um elemento formando duas bases diferentes, nós podemos nomear da seguinte forma. A palavra hidróxido mais o radical do elemento mais a terminação ico para a base que contiver mais OH. E hidróxido mais radical do elemento mais a terminação oso para a base que contiver menos OH. Então vamos lá. O hidróxido de ferro 2 contém menos hidroxilas do que o hidróxido de ferro 3. Então, como é que vai ser? Vamos lá. Para o hidróxido que tem menos OH, o que é que a gente faz? Terminação oso. Então, aqui a gente tem hidróxido mais o radical do elemento que é Fe e mais a terminação oso, hidróxido ferroso. E para o que tem mais hidroxila, tá ok? Você vai fazer o quê? Colocar a palavra hidróxido mais o radical que é Fe e a terminação ico. Hidróxido férrico para esse camarada aqui que também é chamado de hidróxido de ferro 3. Bom, gente, existe outra maneira, tá, de fazer a nomenclatura das bases, que é através do número de oxidação. Mas igual à aula de ácidos, que também, né, a nomenclatura dos ácidos
pode ser feito através do número de oxidação. Eu preferi não abordar, tá, esse tipo de nomenclatura. Por quê? Porque eu sei que muita gente está vendo essa aula aí e ainda não viram, não estudaram NOx, que é o número de oxidação, nem sabe como calcular. Então, para não complicar, eu não fiz a abordagem tanto na aula de ácidos como a aula aqui de bases. Caso interessem, tá, aqui na descrição embaixo do vídeo existe um link para um resumo desta aula, tá? Inclusive vai ter o link para este slide, se você quiser baixar e estudar por ele, e diversos outros links aí, como lá da minha página no Facebook, do Twitter, enfim. Vocês olham aí embaixo e clica lá no resumo. Aí lá no resumo eu faço uma abordagem geral, inclusive falo sobre o número de oxidação, como nomear através do número de oxidação. Então, gente, é isso aí, tá? Termina aqui essa aula de bases. Daqui a pouco eu estarei postando aula sobre sais e óxidos. E é isso aí, galera. Valeu aí pela atenção. Sejam sempre bem-vindos aqui ao canal Ciência e Nanobiologia. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!